Hoje vamos descobrir até que ponto você pode montar um PC gamer totalmente funcional de forma incorreta, começando por aplicar pasta térmica embaixo do processador. Cara, isso parece tão errado. O objetivo do vídeo não é só quebrar um computador, mas sim ver quantos erros podemos cometer e ele ainda funcionar. Então, se esse computador realmente ligar no final deste vídeo, acho que isso deve te dar muita confiança para sair por aí e montar seu primeiro PC, caso ainda tenha alguma hesitação em fazer isso. Para garantir, vamos aplicar um pouco também embaixo dos pinos deste processador AM4. Vamos preparar a placa-mãe removendo alguns dissipadores de calor do VRM, esses blocos de alumínio aqui, usando um alicate. Eu definitivamente acabei de esmagar um capacitor bem ali. Opa! Bem, só mais uma coisa para adicionar à lista do que não fazer. Então, esses são apenas dissipadores de calor. Eles ajudam a dissipar parte do calor dos pequenos componentes abaixo deles, geralmente os VRMs ou módulos reguladores de tensão. Eles controlam quanta energia cada componente recebe e podem esquentar bastante durante esse processo, por isso você sabe, usamos alumínio para ajudar a resfriá-los. E embora não haja realmente motivo para removê-los, o que acontece se você fizer isso? Certo, aí está. Agora temos nosso VRM totalmente exposto, o que significa que agora vamos instalar nossa memória RAM, que normalmente faríamos para aproveitar o Dual Channel. Com 2 pentes de RAM, o conselho tradicional é instalá-los nos slots 2 e 4 da sua placa-mãe, o que significa que não vamos fazer isso. Em vez disso, vamos apenas instalá-los nos slots 1 e 2. Assim, e assim, o que mais podemos fazer de errado? Falando em preparar nossa placa-mãe, talvez a gente acabe colocando a bateria CMOS de cabeça para baixo por acidente. Então esse é o lado positivo, que deve ficar para cima, e esse é o lado negativo. Mas e se a gente instalar do jeito errado? Assim mesmo. Isso com certeza está incorreto. Certo, é hora de instalar nosso SSD. Especificamente temos um M.2 aqui, o que significa que vamos colocá-lo nesse pequeno slot bem aqui. Até mesmo as instruções aqui mostram isso. Você insere o drive e depois coloca esse pequeno parafuso para fixá-lo. O que acontece se você não colocar o parafuso? Vamos inserir o M.2 normalmente e deixá-lo lá. Ele pode ficar solto, mas acredito que ainda funcionará bem, só o tempo dirá. Com esses instalados de forma incorreta, quero anotar algumas ideias para os outros componentes também. Primeiro de tudo, precisamos colocar todos os nossos ventiladores na orientação errada. Assim, haverá um monte de fluxo de ar conflitante. Em segundo lugar, devemos instalar nossa GPU no slot errado. E em terceiro, devemos remover todos os espaçadores da nossa placa-mãe. Ou melhor, os espaçadores do nosso gabinete. Isso deve resolver. Agora, ainda vamos aplicar pasta térmica em cima do processador também, mas vamos fazer isso da maneira mais ineficiente possível, que é aplicando a pasta térmica o mais longe possível do DRAM da processador, que normalmente fica no meio do processador. E aí você já sabe o que vem a seguir. Nós não vamos remover o adesivo de aviso desse cooler de processador, o que significa que todo o calor do processador não só vai ter que passar por aquela primeira camada de pasta térmica, depois pelo processador e depois por essa pasta térmica aplicada de forma bem ineficiente. Também vai ter que passar por esse plástico. Esse erro é bem mais comum do que muitos pensam entre montadores de PC. Prontos. Com o dissipador do cooler instalado, podemos colocar as ventoinhas de forma incorreta. Normalmente, se você tem uma ventoinha de cada lado do seu cooler de processador, você quer que elas soprem o ar na mesma direção, que geralmente é da direita para a esquerda. Porque quando tudo isso está dentro do seu gabinete, você quer expulsar o ar nessa direção. Mas em vez disso, neste PC, vamos fazer com que essas duas ventoinhas fiquem lutando uma contra a outra. Então a ventoinha da esquerda vai soprar o ar para a direita e a ventoinha da direita vai soprar o ar para a esquerda. Na prática, isso cria o pior fluxo de ar bem ao redor do processador. Esse é definitivamente um dos erros de montagem de PC. Na verdade, é muito fácil cometer esse erro porque, primeiro, nem sempre é tão óbvio para que lado o ar vai fluir quando você olha para uma ventoinha. E segundo, nada impede você de cometer esse erro. Você pode simplesmente instalar isso de forma incorreta e talvez nunca perceba, exceto quando seu PC superaquecer. Certo, agora você pode ver por essas pequenas setas que o ar está fluindo para este lado. Mas se olharmos estas setas abaixo, o ar flui para cá, gerando conflito e ineficiência. Certo, e agora? Ainda acho estranho, ver nossos 2 pentes de RAM assim também é esquisito. Antes que eu me esqueça, também quero conectar os ventiladores do cooler do processador, o que normalmente você faz encontrando os pinos do ventilador da processador e conectando o conector neles. Vamos conectar ambos os ventiladores do cooler do processador nos pinos do gabinete, que fornecem energia, mas com menos controle que os da processador. Esse é o primeiro, e aqui o segundo. Pronto. Bem, não perfeito, mas pronto. Ok, acho que está na hora de começar a mexer no nosso gabinete. Normalmente, no processo de montagem do PC, o próximo passo seria pegar a placa-mãe e parafusá-la nos espaçadores do gabinete. E os espaçadores são esses carinhas bem aqui. Vamos removê-los. Na verdade, essa é a parte que mais me deixa nervoso com a possibilidade de quebrar o computador inteiro. Porque embora já tenhamos feito muitas coisas estranhas até agora, nenhuma delas realmente colocou o computador em risco de curto-circuito elétrico.
mas essa aqui coloca. Porque parte do objetivo desses pequenos espaçadores é levantar o computador para que ele só faça contato com o gabinete nesses pontos específicos. Porque como você pode ver, esse gabinete é feito de metal, que conduz eletricidade. Sem espaçador, toda a parte de trás da placa-mãe ficará em contato direto com o metal. E se a gente olhar para o lado de trás da nossa placa-mãe, bem, é só uma placa de circuito impresso, o que significa que todas essas trilhas, todos esses pequenos padrões que você vê conduzem corrente. E se a eletricidade conseguir pular de uma dessas trilhas para outra de uma forma que não era esperada, bem, isso vai causar alguns problemas. Vamos ver como isso funciona. Embora não haja motivos para remover os espaçadores já instalados, alguns gabinetes não vêm com eles. Ou se por acaso você estiver usando um tamanho de placa-mãe que não está na orientação padrão, você vai ter que adicionar esses espaçadores por conta própria. Então isso basicamente simula o que acontece se você esquecer de fazer isso. Agora, a outra consequência de remover os espaçadores é que a nossa placa-mãe vai ficar um pouco mais baixa do que o gabinete espera. Então com certeza não vamos conseguir usar um espelho de IU. Não vai alinhar deixando o PC mais exposto à poeira. Agora é hora de colocar isso aqui. Espero que essas trilhas não entrem em curto-circuito logo. A dúvida é, conseguimos parafusar a placa-mãe de algum jeito? Os espaçadores tinham a rosca interna. Sem eles, só restam buracos no gabinete. Vamos tentar. Nada até agora, vou usar um parafuso maior. Ok, boas notícias. Encontramos alguns parafusos grandes o suficiente para realmente prender nesses buracos do gabinete. Então agora nossa placa-mãe está presa com um pouco mais do que fé e esperança. Legal, agora é hora de instalar nossa placa de vídeo. Bem, o que foi isso? Eu não sei. Agora... Bem, normalmente queremos instalar nossa placa de vídeo no slot PCIe mais alto, mas não é isso que vamos fazer hoje. Então vamos encontrar o mais baixo aqui embaixo. Sei que isso mudou em placas-mãe modernas, mas normalmente o slot PCI superior tem mais largura de banda, por isso a placa de vídeo deve ficar nele. O slot superior pode ser PCI X16 e o inferior, conforme a placa-mãe, X8 ou X4. Nesta montagem, a placa de vídeo será colocada no slot inferior. Também não vou recolocar as outras tampas de PCI, porque buscamos fluxo de ar livre, assim como sem espelho de I/O. Agora é hora de organizar os cabos. Como quero que esse computador tenha chance de ligar, vou conectar tudo certo. Embora uma coisa que eu vá fazer é conectar o cabo do reset nos pinos de energia e o cabo de energia nos pinos de reset, só para dar uma variada. Agora nosso botão de energia não fará nada com o PC desligado. Chegou a hora da verdade. Vocês acham que esse PC vai ligar? Olha, fizemos muita coisa errada aqui. Primeiro, aplicamos pasta térmica embaixo do processador, algo que nunca deve ser feito. Removemos os dissipadores do VRM da placa-mãe, instalamos a bateria CMOS invertida e colocamos dois pentes de RAM nos slots 1 e 2 desperdiçando o Dual Channel. Não parafusamos o SSD M2 e esquecemos de tirar o adesivo do cooler. Instalamos os ventiladores do cooler do processador soprando em sentidos opostos e removemos todos os espaçadores do gabinete. Nossa placa-mãe fica direto no metal, instalamos a GPU no PCI mais baixo e trocamos os botões de ligar e resetar. O que significa que agora é hora de ver se esse computador tem alguma chance de funcionar. Além disso, não vamos adicionar nenhuma ventoinha no gabinete. E o último passo incorreto que vamos dar ao montar esse PC é conectar o HDMI na placa-mãe. Isso mesmo, desse jeito. Só porque algo encaixa, não quer dizer que pertence ali. Já te disseram isso várias vezes. Vamos ver se liga. Se funcionar, não quero mais ouvir que você não tem confiança para montar seu primeiro PC. É o momento da verdade. Lembre-se, aperte o botão de reset, não o de ligar. Os coolers do processador estão girando. Nossa placa de vídeo acendeu, mas será que receberemos sinal? Na verdade, não sei o que esperar. Acabou de desligar. Vai reiniciar? Sim, reiniciou. Estou percebendo agora que usamos uma processadora M4 que não tem gráficos integrados. Então acho que realmente precisamos conectar nosso HDMI na GPU. Beleza, vamos tentar isso. Beleza, é hora de ver se o PC mais errado do mundo realmente vai funcionar. Nosso cooler do processador está girando. Nossa placa de vídeo está acendendo. Mas de novo, será que vamos conseguir um sinal? Isso é tenso. Meu Deus, esse computador ainda funciona mesmo. Conseguimos entrar na BIOS. Embora, sinceramente, eu nunca tenha visto isso na minha vida. Essa é a tela de boot que eu estou revelando aos poucos movendo o mouse. O que é isso? Vamos ver. Temos o Ryzen 3 1200. Esse é o processador que a gente usa. Os dois pentes de RAM estão nos slots 1 e 2, não em 2 e 4. Agora a minha dúvida é, ele reconhece esse drive instalado ou parcialmente instalado? Vamos tentar descobrir. Nossos periféricos funcionam normalmente, o que é ótimo. Você também pode ver que o cooler do processador não está disponível, porque não conectamos o cooler nesses pinos, mas dá pra ver que o chassis 1 e o chassis 2 estão sendo reconhecidos. Ok, interessante. Aqui vemos que o M.2 não está sendo detectado, ou seja, não está funcionando. Vou tentar reiniciar o computador.
Beleza, depois de reiniciar. Cara, conseguimos conectar um dispositivo USB de boot do Windows e ele está funcionando de verdade. A gente poderia configurar isso como um computador de verdade. Bom, isso claramente não é um PC ideal. O fato de funcionar já me surpreende muito. E como eu disse, acho que isso deveria te dar muita confiança. Confiança para ir lá e montar seu primeiro PC. Se você está em dúvida se montar PC é difícil demais ou tem medo de quebrar algum componente, claro que você deve tomar cuidado. Mas também dá para cometer muitos erros e ainda assim o PC funcionar. Tipo, a gente fez quase tudo errado que eu consigo imaginar nesse PC e mesmo assim ele ligou. As peças de computador são muito resistentes. É isso por hoje. Espero que tenha gostado. Fui o meu Aister, entusiasta de tecnologia. Até o próximo vídeo. Valeu!